Olá, eu sou Rosiliana e você está no canal Rosolística. Quem é que nunca sofreu por amor? Eis a pergunta que não quer calar. E nós vamos falar hoje sobre esse assunto importantíssimo. Por que é que eu atraio sempre o mesmo tipo de relacionamento? Uma das maiores queixas dentro do consultório é essa dificuldade das pessoas se relacionarem num casamento, no namoro, no noivado, enfim, tudo que envolve esse universo de amor, de paixão, de sexo, de morar junto, de viver grandes aventuras. E muitas vezes a gente percebe que as pessoas confundem e têm expectativas muito grandes em relação ao relacionamento. É importante a gente definir que existe uma diferença muito grande entre amor, casamento e relacionamento. Mas isso aí é pauta para um outro vídeo onde a gente vai detalhar direitinho qual é o processo de amor, qual é o processo de paixão e entender principalmente que não é o amor que sustenta o relacionamento, mas sim a forma com que você se relaciona é que vai sustentar esse amor. Mas a gente vai focar aqui no porquê que você sempre atrai o mesmo tipo de relacionamento. E quando a gente fala assim, nós estamos falando, obviamente, daqueles relacionamentos mais complicados, aqueles relacionamentos destrutivos, muitas vezes, aqueles relacionamentos que às vezes chegam até tragédias, por causa do não entendimento, da grande expectativa e essa confusão do que é relacionamento, que muitas vezes se torna numa posse, num ciúmes doentio, no qual traz tanta infelicidade, sofrimento e muitas vezes até vítimas, né, desse crime passional que muitas vezes acontece por falta de entendimento e muitas vezes por uma série de outros fatores que influenciam a gente a repetir uma programação de relacionamentos tristes, destrutivos, relacionamentos em que consomem, desgastam a gente ao ponto, né, de você muitas vezes gerar um trauma, criar um trauma e se fechar até para se relacionar de uma forma mais construtiva e positiva com outras pessoas. Uma coisa muito importante é você tentar identificar se você está repetindo o padrão nos seus relacionamentos. Então busca aí na tua memória como foi o teu primeiro relacionamento, ou a tua primeira tentativa de se relacionar. Você gostou da pessoa, a pessoa gostou de você, você se esforçava demais para manter a pessoa junto com você, você sempre que construiu o cenário, você sempre que levava para passear, você sempre que pagava todas as contas, a pessoa te retribuía naquilo que você sentia que havia necessidade, ou você também está sempre num padrão de insatisfação muito grande. O que é que acontece? Muitas vezes você se relaciona com uma pessoa que tem, por exemplo, uma dificuldade financeira e você percebe que sempre você se mantém bancando a pessoa financeiramente. Às vezes você se relaciona com uma pessoa que tem algum tipo de dependência, ou de álcool, ou de droga, você se separa daquela, conhece uma outra pessoa que parece estar tudo bem, tudo perfeito, e quando você vê lá na frente, é a mesma coisa, é a mesma situação, só que com outra pessoa. Situações em que você namora um bom tempo, se relaciona um bom tempo com a pessoa, e justamente no momento em que pensa-se em dar um passo a mais, né, morar junto ou se casar, aquilo se dissolve e você tem que começar tudo de novo. E essa pessoa, rapidamente, ela conhece uma outra pessoa e rapidamente ela se casa com a outra pessoa. Então, é buscar verificar dentro do seu histórico, puxa aí das suas lembranças, como são os relacionamentos, né? Se geralmente é muito difícil, né? Você se doa extremamente para a pessoa e na hora do retorno você sente que não tem retorno e muitas vezes você sente não pertencendo ao mundo dessa pessoa, à família dessa pessoa. Então é importante que você faça uma análise aí de como é o histórico dos teus relacionamentos. E lógico, e perceber principalmente não só no que o outro faz para você, mas o que você faz para permitir que o outro haja dessa forma, no qual te machuca tanto, no qual te deixa deprimida, muitas vezes num processo de depressão bastante avançado. Então, busque entender. Primeiro de tudo, será que você não cria muita expectativa em relação a relacionamentos? Será que você não projeta na pessoa que você conheceu tudo aquilo que você imagina que deve ser um relacionamento? Se a gente for prestar bem atenção, a gente sempre quer se relacionar com alguém perfeito. Mas se pergunta aí, você é perfeita para ter um relacionamento perfeito? Dá uma olhadinha aí em você e olha
bem para a forma com que você age, com a forma em que você se doa, se você namoraria ou teria um relacionamento com uma pessoa igual a você, né? Você é o tipo de pessoa que reclama demais, que chora demais, que nunca está se colocando nas suas vontades, é muito submissa, você sempre conta os seus problemas para todo mundo de uma forma muito aberta, está sempre se queixando, sempre de baixo astral. Você tem a condição financeira atraente para manter um relacionamento, porque isso também é uma verdade, né? Muitas pessoas, né, buscam uma pessoa com uma estabilidade financeira, mas elas não olham para si mesmas se elas já conquistaram essa independência financeira, né? Muitas vezes as pessoas cobram do outro atenção, mas elas mesmas não se dão atenção e não dão atenção para o relacionamento. E a gente tem que entender que tudo, absolutamente tudo o que acontece na vida da gente, nós somos 100% responsáveis. E lógico, responsáveis também para a atração desses relacionamentos destrutivos, né? Uma coisa é o que você vibra por dentro, né? E o que você vibra? Falta, escassez, medo. E você pode observar também dentro do teu padrão familiar. Isso é o que acontece demais. As pessoas repetem os padrões familiares, aquilo que elas aprenderam em casa, com papai e mamãe, e muitas vezes com quem as criou também, né? Então, por exemplo, existem famílias inteiras em que as mulheres, mesmo casadas ou se relacionando, elas sofrem de solidão. Famílias inteiras que todas as mulheres casam com alguém que é dependente ou de álcool ou de alguma droga. Famílias inteiras que casam ou se relacionam com homens, né, ou com mulheres que são agressivas. Então percebe, né, ou homens ou mulheres que são traidores. Percebe se você não está repetindo esse padrão familiar, se você não está aí sem querer, né, sem pensar, sem saber, vibrando essa história repetida da sua família. Para essa dificuldade, a gente tem uma técnica terapêutica maravilhosa, que é a constelação familiar sistêmica, que inclusive ela está sendo usada para os juízes da área civil, justamente para resolver esses problemas de separação. Não só a separação, mas também a partilha dos bens, a guarda das crianças. E é importante a gente entender que quando a gente sai de um relacionamento, é preciso estar curado, é preciso ter dito, enxergado aonde foram as supostas deficiências, onde estão os erros, porque o erro não é só no outro, né? O erro muitas vezes é a gente não tomar conta da gente, o erro é muitas vezes a gente não prestar atenção na gente, e quando isso acontece, a gente fica aberto para uma centena de coisas que a gente não quer que aconteça com a gente, acaba acontecendo. Então é muito importante você sentir aí em você, se você não está sendo falha com você mesmo, porque muitas vezes, ao iniciar um relacionamento, você percebe tudo. O universo dá sinais incríveis. Se a pessoa é galinha, se a pessoa gosta de você, se a pessoa tem um histórico já de relacionamentos complicados, se ela emocionalmente está amadurecida, se ela tem um relacionamento atual no qual ela não se desvencilha e está sendo já traidora. Então tudo isso muitas vezes você observa, mas você não leva em consideração, porque você sempre acha que a pessoa é aquilo que você pensa que ela é. E você também muitas vezes, na nossa, né, ignorância, arrogância e pretensão, achar que a gente vai mudar o outro. Aí eu te pergunto, alguém muda você? Por que você tem a ilusão de achar que você vai mudar o outro, né? Então eu acredito que a maior parte dos relacionamentos que a gente atrai destrutivos primeiro, a gente não se autoconhece, a gente não sabe o que a gente gosta, o que a gente quer, e a maior parte das pessoas quando vem ao consultório, elas querem saber o que o outro sente. Se o outro gosta dela, se o outro quer ficar com ela, mas ela nunca para pensar se o que ela sente em relação ao outro, ao relacionamento, o que ela sente em relação a toda a experiência que ela está vivenciando. E muitas vezes ela quer porque quer, mas quando ela para observar se ela tem algum sentimento, muitas vezes ela não tem sentimento algum. Ou de repente ela tem carência e quer tampar esse vazio da carência. Muitas vezes ela projeta no relacionamento a mãe ou o pai, muitas vezes ela está buscando apenas atenção, ser reconhecida, e muitas vezes fica muito preocupada só no que o outro sente, mas não para pensar o que você realmente sente por aquela pessoa, né? E a gente tem que entender que sentimento é uma coisa e relacionamento é outra coisa. Você pode muitas vezes amar uma pessoa profundamente, mas a convivência debaixo do mesmo teto ser um inferno.
Então você tem que buscar entender isso, né? Que a gente deveria, a princípio, amar tudo e amar todos. Agora, conviver é uma outra história. Por exemplo, uma mulher que apanha em casa. Ela pode amar a pessoa, mas será que é legal viver abaixo de pancadaria? E os filhos estão assistindo a essa programação doentia, será que não vão repetir? Acostuma-se que é assim que a mulher pode apanhar, né? Muitas vezes que o homem tem que ser traído. Então tem uma série de situações que a gente tem que buscar prestar atenção. Primeiro em quem é a gente, primeiro no que a gente sente, no que a gente quer, né? Depois, como é a sua família, se você não está seguindo as suas programações. Depois você olhar se você não gerou algum trauma no qual você está arrastando para a sua vida aquela determinada situação, ou sempre comparando as pessoas com relacionamentos anteriores, e aí a comparação sempre é mais ou sempre é menos, né? Então tudo isso vai ajudar você a poder mudar a tua vibração interna, né? Agora, busca também uma terapia, busca entender. Tem um livro muito legal que chama Mulheres que Amam Demais, vale a pena ser lido. Existem também alguns grupos de apoio, como o MADA, que trabalham com extremos, né? Aquelas mulheres que muitas têm uma síndrome de ficar um sábado inteiro esperando uma ligação, ou e muitas também chegam até ao suicídio por causa de um amor, né? Então vale a pena ler esse livro que vai ajudar você a entender uma série de coisas no teu comportamento e principalmente como resolver isso. Buscar uma terapia ou de floral, ou uma psicoterapia, ou uma constelação familiar, que é uma sessão para cada dificuldade, entender e quebrar esses padrões. Porque existe possibilidade de você ser feliz no relacionamento, desde que você primeiro se relacione bem com você, desde que primeiro você entenda, né, quais são as suas qualidades, aquilo que te atrai numa pessoa, aquilo que você consegue aguentar do outro, né? As situações e as coisas que você pode ceder, às vezes 50%, às vezes 100%, às vezes 30%, e se você está a fim de fazer valer a pena esse relacionamento, porque saber escolher é tudo. E se você observar na natureza, sempre existe a corte, e a gente sempre tem a tendência a buscar aquilo que é mais perfeito para se relacionar. Mas para a gente encontrar o mais perfeito, a gente não pode esquecer, a gente tem que amadurecer emocionalmente, quebrar as expectativas. Por que a gente se desilude? Porque em um determinado momento a gente se iludiu, a gente se permitiu não cuidar da gente, se permitiu não enxergar a situação, criou-se a ilusão. E lógico, quando se cria ilusão, uma hora se desilude. Então, observa isso em você, né? Entenda que você pode se relacionar muito bem com as pessoas e que você pode deixar que esse amor flua e você possa colocar num contexto maior na sua vida. Mas presta atenção em você. É muito importante a gente quebrar esses padrões. É muito importante a gente quebrar essa repetição destrutiva para poder ser feliz, para poder entender a vida como é. E lembrando que pessoas são diferentes. Em determinadas épocas da vida, as pessoas vão vir de encontro com aquilo que você quer. E muitas vezes as pessoas, depois de um tempo, não vão mais vir de encontro. Tudo tem começo, meio e fim. E a gente pode fazer e tornar as nossas experiências de relacionamentos mais positivas, mais construtivas, mais felizes, gerando aí, né, seres humanos também mais felizes e mais compreensivos como um todo. O que eu desejo a você é que você se auto-observe e que você cuide muito bem de você, para que você possa ter relacionamentos por inteiros, relacionamentos que vão só construir na sua vida. Um grande beijo para você e eu volto um outro dia. Até mais. E se você gostou, dá o teu like e se inscreva no canal. Tchau, tchau.